Hoje eu quero falar um pouco sobre esse momento em que estamos vivendo. O mundo está apreensivo em relação ao coronavírus ou Covid-19. Há muitas pessoas preocupadas com o que pode acontecer amanhã. Alguns países como a Itália, muitas pessoas infectadas, e por conta disso aqui no Brasil há também muitas pessoas apreensivas sobre o que pode acontecer. Inclusive já é possível perceber alguns produtos faltando no mercado. Você procurar talvez álcool gel e máscaras, você já tem a dificuldade de encontrar. Percebemos também alguns produtos já com uma alta de preço. Temos visto empresários reclamando sobre compromissos que estão sendo adiados, eventos que estão sendo cancelados por conta dos cuidados em relação à transmissão do coronavírus. Temos percebido que as pessoas estão sendo orientadas a permanecer em casa, aulas estão sendo suspensas e há uma orientação muito forte em relação à higienização e a cuidados que precisamos ter para que não haja uma transmissão ainda maior desse coronavírus. Mas esse tempo que nós estamos vivendo tem nos trazido algumas lições. E eu quero compartilhar essas lições com você hoje. E a primeira dessas lições é acerca da fragilidade dos planos humanos. Quantas pessoas não criaram expectativas, fizeram planos, fizeram compromissos para esses meses de março e abril, por exemplo, e estão tendo que cancelar os seus compromissos, adiar os seus compromissos por conta dos cuidados e da apreensão em relação ao coronavírus. De fato, os nossos planos, eles não são perfeitos. Estão sujeitos a falhas. Somente os planos de Deus são perfeitos. Por isso que Jó, ele diz lá no capítulo 42, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedidos. Os planos de Deus, eles acontecem, eles se concretizam, porque Deus é perfeito. Deus é Senhor do tempo, é Senhor da história, é Senhor da vida. Por isso os planos de Deus se concretizam. Mas os nossos planos estão sujeitos a falhas, porque nós somos limitados e os nossos planos também. Tiago diz que, em vez de fazermos plano, dizendo que vamos a tal cidade, passaremos determinado tempo, negociaremos e teremos lucro, nós devemos colocar os nossos planos diante de Deus. Porque nós não sabemos o que poderá acontecer amanhã, o que é a nossa vida. A nossa vida é muito frágil e passa muito rápido. As coisas nem sempre acontecem da maneira como nós esperamos. O sábio diz em Provérbios que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. Então, essa é a primeira lição, a fragilidade dos planos humanos. A segunda lição que nós tiramos parte inclusive dessa primeira. Nós não devemos nos lamentar ou reclamar porque as coisas não aconteceram do jeito que nós gostaríamos. Devemos entender que Deus, na sua soberania, sabe de todas as coisas e nós precisamos, de fato, confiar em Deus. Nós precisamos confiar nesse Deus que, de fato, tem o controle de todas as coisas e precisamos descansar nele. Nós, muitas vezes, dizemos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, citando a afirmação do apóstolo Paulo aos Romanos, mas é nesses momentos que nós precisamos entender e descansar na vontade soberana de Deus. Uma terceira lição que eu aprendo sobre isso e quero também compartilhar com você é que existe uma doença que é pior do que o coronavírus ou qualquer outra, a doença chamada pecado. A doença chamada pecado infectou todos os seres humanos. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, carecem da graça de Deus, foram separados da glória de Deus. Então todo ser humano é pecador. Veja que no capítulo 6, no versículo 23 de Romanos, o apóstolo Paulo diz que o salário, a consequência do pecado é a morte. Não a morte física, simplesmente, mas a morte espiritual. O pecado fez separação entre nós e Deus. E se nós não nos reconciliamos com Deus, nós sofremos as consequências do pecado. Mas o apóstolo Paulo continua o versículo dizendo que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Deus tem vida e vida eterna para dar àqueles que se arrependem de seus pecados, se reconciliam com Deus e, portanto, reconhecem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, pior do que o coronavírus é a doença chamada pecado.
mas há um antídoto para o pecado. As pessoas estão apreensivas e na expectativa da criação de uma vacina que combata o coronavírus, o Covid-19. Mas já há uma vacina para se combater o pecado. Já há um antídoto para o pecado. Chama-se Jesus Cristo. Ele vem para nos libertar do pecado. Ele mesmo afirma: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus é a vacina que nós precisamos para combater o pecado. Mas a quarta lição, e a mais importante de todas, é que independente das circunstâncias que nós estejamos vivendo ou da apreensão sobre o amanhã, nós devemos confiar em Deus. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Nada surpreende a Deus. As pessoas foram surpreendidas, nós fomos surpreendidos nesse início de ano acerca do coronavírus. Mas isso não foi nada surpresa para Deus. Deus já sabe de todas as coisas. Por isso nós devemos depositar nele a nossa confiança e devemos descansar no Senhor, porque Ele cuida perfeitamente de nós. E eu finalizo com o texto do Salmo 91, os versículos 1 e 2, muito conhecido, que diz assim: que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, diz ao Senhor: meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Descanse no Senhor, confie no Senhor. Não fique preocupado com o amanhã, não fique apreensivo sobre o que poderá acontecer. Confie e descanse em Deus. Se talvez você faça parte do grupo de risco, não se preocupe, faça os cuidados, tome os cuidados necessários, mas sobretudo confie em Deus. As coisas podem até fugir do controle do homem, mas nada foge do controle de Deus. Ele é Senhor da vida, Ele é Senhor do tempo, Ele é Senhor da história e Ele continua no controle de todas as coisas e cuida perfeitamente daqueles que se refugiam nele, daqueles que o reconhecem como Senhor de suas vidas. Portanto, confie no Senhor. Esse tempo vai passar. Essa apreensão vai passar. Mas confie em Deus. Ele vai continuar nos protegendo. E nós celebraremos por mais essa vitória que o Senhor haverá de nos conceder. Que Deus te abençoe. Um forte abraço para você.